Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? A tia passou por aqui para rever vocês um pouquinho, revermos um pouquinho dos nossos conteúdos e dizer para vocês que eu estou com muita saudade de vocês, tá bom? Eu espero que vocês estejam fazendo a parte de vocês, higienizando as mãozinhas, ajudando o papai e a mamãe, se comportando direitinho, tá bom? E fazendo as atividades. Então a tia veio aqui somente para relembrarmos alguns conteúdos bem rapidinho, para não esquecermos. Para quando voltarmos está tudo ok, tudo joinha, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 1. Nós vimos um pouquinho dos sinônimos, antônimos, as palavrinhas parônimas e homônimas. Relembrando, o que são sinônimos? Sinônimos são palavrinhas diferentes que possuem o mesmo significado. Por exemplo, o dia hoje está lindo. O dia hoje está belo, o dia hoje está maravilhoso. Então, belo, lindo, maravilhoso são três palavras diferentes que fazem o mesmo sentido, que possuem o mesmo significado. Quer dizer que o dia está legal, está bom, tá? Palavrinhas antônimas são palavras opostas. Exemplo, dia, noite, claro, escuro, doce, salgado. Então, são palavras opostas. Palavras parônimas são palavrinhas parecidas na sua escrita e também na sua pronúncia. São parecidas. Exemplo, cumprimento e comprimento. Elas são parecidas, mas possuem significados diferentes. Comprimento quer dizer medida, tamanho, extensão. Cumprimento, hello, how are you? Saudação, é aquilo quando eu cumprimento o meu amigo, tá bom? Também nós temos as palavrinhas homônimas, que são palavras que possuem a mesma fonética, eu falo elas iguaizinhas, mas elas possuem sentido e significados diferentes. Por exemplo, cesta com C, cesta com S e cesta com SX. Lembra do exemplo? Nós tivemos esse exemplo no livro de vocês. Então, cesta com S, S e S, cesta com S e S, ela também significa tirar um cochilinho, dormir um pouquinho depois do almoço. Cesta com SX, cesta de número ordinal, de numeração, de sexta-feira. Cesta com C e S é um local para você pôr um objeto. Então, são três palavras que possuem a mesma fonética. Eu falo ela do mesmo jeito, só que elas possuem significados diferentes e escritas diferentes, tá bom? A ortografia dela também é diferente. Também lá no capítulo 2, nós tivemos um pouquinho dos pronomes, nós tivemos um pouquinho das classificações dos pronomes. Os pronomes são aquelas palavrinhas usadas para substituir algumas vezes o substantivo. O substantivo é tudo que nomeia, tudo que dá nome. Nome a pessoas, nome a lugares, nome a objetos, nome a coisas. Nomes nós classificamos dentro da língua portuguesa como substantivo. E esse substantivo possui as suas classificações. Próprio, comum, derivado, primitivo, lembra? Simples, composto, então são substantivos. Mas nós vamos falar um pouquinho dos nossos pronomes. Os pronomes pessoais do caso reto, quais são eles? Eu, tu e ele, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós, vós e eles ou elas são primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? Esses também são usados para substituir o substantivo. Um exemplo, a frase, a menina é bonita. Menina é um substantivo comum. Eu posso substituir pelo pronome ela. Então, ela é bonita. A Mariana é inteligente. Um exemplo. Então, Mariana é um substantivo próprio, eu posso trocar por ela é inteligente, tá? Então, o pronome pessoal do caso reto, ele é usado para substituir um substantivo. Nós também temos o pronome possessivo, aquele que indica posse, que indica que eu sou dono. Meu caderno, meu estojo, meu lápis, tá? Minha bolsa. Então, é meu, seu, dele, quer dizer que essas pessoas são donas daquilo, aquele objeto nos pertence, possessivo, posse, tá? O pronome demonstrativo indica que você está demonstrando alguma coisa, aquele, aquilo, este, isto, isso, tá? Demonstrativo, demonstra alguma coisa. Também nós temos no capítulo 3, um resuminho bem rapidinho, que é o capítulo que vocês estão estudando,
que vem falando um pouquinho sobre a narrativa. A narrativa, ela possui alguns elementos essenciais, que são muito importantes dentro de uma narrativa. A narrativa, ela possui um tempo cronológico e ela precisa ter um enredo, um início, um desenvolvimento e um desfecho, uma conclusão. A narrativa, para ela ser completa, ela precisa de um narrador, dos personagens, do tempo e do espaço, tá? Então, um exemplo, o narrador, ele pode ser observador, aquele que conta a história em terceira pessoa, ou narrador em primeira pessoa, quando a história acontece com ele. O espaço da minha narrativa é o local onde acontece a minha história. No shopping, na rua, na cidade, em algum lugar que acontece a história, tá? Esse é o espaço. O tempo é o tempo que transcorre a minha história. A minha história aconteceu dentro de um ano, aconteceu em uma hora, na manhã de uma segunda-feira, na tarde de um domingo. Esse é o tempo que transcorre a minha história. Tá? E os personagens, que são os personagens principais, secundários e terciários. O personagem principal é aquele que a história transcorre em torno dele. Ele é o personagem principal da história. O secundário é aquele que está ali para ajudar o personagem principal. E o terciário é aquele que compõe o cenário da minha história. Tá bom? Espero que vocês estejam estudando, fazendo tudo direitinho, lendo tudo direitinho, e a tia disponibilizou alguns links abaixo aí no vídeo. Você pode acessar algumas videoaulas bem rapidinhas, aulas curtíssimas, para que você tire algumas das suas dúvidas, tá? Faça as atividades e nos veremos em breve. Beijos lindos!